Apresentações, nós vamos começar com a apresentação do Giovanni Succo, advogado, e que vai falar, como o deputado Décio já deu uma adiantada, vai estar comparando um pouco como é que se aposenta hoje, como é que é a aposentadoria hoje, como é que funciona hoje e o que a PEC pretende fazer, tá certo? Fica à vontade, Giovanni, se quiser subir na plateia, fica à vontade, tá bom? Uma salva de palmas para o Giovanni, soltar ele, deixar ele bem leve. Obrigado, Tarcísio, pelas palavras de incentivo. E começo me apropriando do que o Tarcísio falou. Realmente a gente pode ser a favor ou contra a qualquer proposição, mas para ser a favor ou contra, você tem que saber, você tem que formar o seu senso crítico, baseado no quê? Baseado em informações, para depois tomar as suas conclusões. E não tomar a sua posição baseado no que tem na mídia hoje, ou então por inverdades ou notícias falsas que contém em Facebook e demais redes sociais. Então, o primeiro passo para saber, para discutir, para tomar uma posição sobre a reforma da Previdência é saber quais são os seus direitos hoje e como ficarão os seus direitos após a famigerada reforma, como também falou o deputado Décio Lima. Hoje, a mim coube falar sobre os requisitos legais para a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode ser com um valor integral ou parcial. Para você receber o valor integral a que você tem direito, hoje você tem que entrar na regra 85-95. Não há uma idade mínima, preste atenção sempre nesse detalhe durante a minha explanação. Hoje não há idade mínima. A soma da idade mais o tempo de contribuição tem que ter 85 para a mulher e 95 para o homem. Ou seja, a sua idade mais o seu tempo de contribuição tem que resultar naqueles dois números, 85 mulher, 95 se homem. Com esses requisitos, você se aposenta hoje com o valor integral do seu benefício. Tu sai do chamado fator previdenciário. Pode passar, por gentileza. Não, depois a 30-35, isso. E tem a aposentadoria por contribuição, mas que você não vai se aposentar com valor integral, que hoje basta tu ter 30 anos de contribuição se mulher e 35 se homem. Também não há idade mínima. Então, se você tiver 55 de idade e 30 ou 35 de contribuição, tu comparece perante o INSS e você se aposenta. Não no valor integral, porque dependendo da idade tu vai cair no fator previdenciário, mas você se aposenta. Isso é que está hoje na Lei 8.213, positivado, ou seja, escrito, é assim que está. Passa a aposentadoria por idade. E daí a aposentadoria por idade. Homens com 65 anos e mulheres com 60 podem requerer aposentadoria, desde que tenham ao menos 15 anos de contribuição, ou então 180 meses. Isso é o que está valendo hoje, está positivado. Um detalhe, quem hoje já preenche esses requisitos não será atingido pela reforma se ela for aprovada. Quem já tem hoje. A carência, em todos os casos acima citados, a carência de 180 meses de contribuição, ou 15 anos. E qual é a fórmula atual de cálculo? Hoje quando você vai se aposentar pelo INSS, pelo Regime Geral de Previdência, o INSS pega todas as suas contribuições desde julho de 94 para cá, faz uma média e o valor será 80% dos maiores salários recebidos. Essa é a forma de cálculo conforme a atual legislação. E agora, se for aprovada esse absurdo da reforma da Previdência, como é que vai ficar hoje? Então hoje, se for aprovada, como é que vai ficar? Idade mínima para todos, independentemente do sexo. Ou seja, 65 anos. Então, hoje, o primeiro requisito é a idade. Se você não tiver, se a proposta for aprovada, e você não tiver 65 anos de idade, você não se aposenta. É o primeiro requisito legal.
Chegou lá no INSS, vai olhar a idade, não tem 65, porta para fora. E mais um detalhe, esse limite irá subir gradativamente quando aumentar a expectativa de vida do brasileiro. A previsão do governo é que chegue a 67 anos até 2060. Então, ou seja, só piora. Só piora, calma que só piora. E a aposentadoria por idade também vai precisar de no mínimo 25 anos de contribuição. Hoje são 15, vai passar para 25 anos, ou seja, aumenta aí 10 anos de contribuição. Tá, pode passar aí. Aí deixa de existir a aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição. Porque hoje muitas pessoas que com 58, inclusive eu tenho na minha família, já estão aposentados por tempo de contribuição, porque começaram a trabalhar cedo. Então são homens com 35 anos de contribuição, 58 de idade e são aposentados. Isso não vai acontecer mais, porque vai ser extinta a aposentadoria por tempo de contribuição. Você vai ter que somar, você vai ter que ter os dois requisitos, idade e tempo. A idade é 65 e vai subir. E como é que vai ficar a fórmula de cálculo, se a proposta for aprovada? Então, quem contribuiu por 25 anos para a Previdência, que é o mínimo, receberá 76% do valor do benefício a que tem direito. Essa taxa aumenta 1 ponto percentual a cada ano a mais de contribuição. Então, o contribuinte que tiver contribuído por 49 anos vai receber 100% do benefício. Hoje, o homem com 65 anos e 35 de contribuição recebe 100%. Se a proposta for aprovada, não vai bastar ter 65 anos de idade, vai ter que ter 49 de contribuição para receber 100%. Sabe com que idade ele vai ter que começar a trabalhar? Contribuir com 16 anos sem parar. Não pode falhar um mês, então ele vai contribuir para a Previdência dos 16 anos até os 65 sem faltar um mês. Porque a gente sabe que é praticamente impossível. Ocorrem demissões, a pessoa pode, às vezes sai para fazer um curso, ou então sai para abrir o próprio negócio, fica ali 1, 2, 3 meses até montar a empresa, sempre vai ter um lapso temporal sem contribuir. Se perdeu ali 2, 3 meses, vai ter que continuar trabalhando. Pode passar. Aí um exemplo, olha só. Exemplo, digamos que a proposta seja aprovada, né? Tomara que não ocorra e tudo leva a crer que não será, conforme as palavras do nosso nobre deputado. Então, exemplo, segurado com 65 anos de idade e 25 de contribuição receberá 76% do valor a que tem direito. Considerando que faltam 24 anos ou 24% para fechar em 100%, terá que contribuir até 89 anos de idade, fechando 49 de contribuição. Então, como eu falei, só piora. E outra coisa que temos que levar em consideração é que a taxa de empregabilidade das pessoas maiores de 60 anos é 3%. Então, hoje as pessoas no Brasil que têm mais de 60 anos, apenas 3% delas estão empregadas formalmente. Ou seja, então nos imaginemos com 65, 64 anos procurando emprego, porque tu tem que contribuir. Ah, mas eu tenho saúde, mas a questão não é só saúde, a questão é que o mercado não te quer. Essa é, não podemos tapar o sol com a peneira, a realidade é essa. Passa então, por favor. Aí também agora a parte que fala da reforma sobre a aposentadoria do trabalhador rural. Atualmente o trabalhador rural tem direito à aposentadoria se o homem completar 60 e a mulher 55 no valor de um salário mínimo, desde que comprove o período de trabalho no campo de 180 meses. Ou seja, hoje o trabalhador rural não precisa contribuir, basta ele provar o trabalho no campo. A gente sabe que é outra realidade, que o trabalho no campo é uma realidade diferente da cidade. Aí com a reforma, a aposentadoria do trabalhador rural vai seguir a mesma dos trabalhadores urbanos. Então imagina a pessoa... claro, o trabalhador rural, o fazendeiro, ou então o trabalhador rural que tem a sua propriedade e que é organizado vai se aposentar.
mas temos que pensar no trabalhador rural, o cara que trabalha por conta, o safrista, o cara que aqui nossa região, o meeiro, o cara que vai na época da colheita da maçã ele vai para Fraiburgo, na época da uva ele vai para não sei para onde, e ele vive disso. Como é que ele vai se aposentar? Hoje o cara que vive de colher maçã se aposenta sem ter contribuído, com a reforma não. Pode passar. Aí muitos podem estar se perguntando, bom, eu não tenho 65 ainda, mas eu tenho 50, eu estou com 55, eu estou na cara do gol, aproveitando que vai ter futebol hoje. Eu estou na cara do gol, estou na marca do pênalti, vai mudar a regra do jogo? Não, para ti tem uma regra de transição. Qual é a regra de transição? Os homens com 50 anos ou mais e as mulheres com 45 anos ou mais deverão trabalhar 50% a mais do tempo restante que faltava para se aposentar antes da reforma. Então, um exemplo. Hoje, um homem de 51 anos que faltava 5 para se aposentar vai trabalhar 50% a mais do que esse período. Ou seja, os 5 anos que faltavam pela regra anterior, mais 2 anos e meio em razão do pedágio da nova regra. Então, para quem falta 5, vai faltar 7 anos e meio, conforme esse exemplo. Não é de todo ruim, mas vai ter que pagar o pedágio, se a reforma for aprovada. Aí também tem outro, além da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, também tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial no valor de um salário mínimo, oferecido a pessoas que tenham renda familiar per capita inferior a 1/4 salário mínimo, e que sejam deficientes ou tenham mais de 65 anos, é a chamada LOAS. É um benefício, também a gente chama de benefício assistencial. A pessoa nunca contribuiu, nunca se aposentou, mas tem 65 anos de idade, a família tem uma renda per capita inferior a 1/4 salário mínimo, então o governo ajuda ele a sobreviver, porque o salário mínimo é para ajudar a sobreviver, certo? A proposta é passar a idade de 65 para 70 anos e desvincular o valor do salário mínimo. Ou seja, o governo vai definir qual vai ser o reajuste, que pode ser pela inflação. Ou seja, o cidadão já tem idade, já está com 70 anos e cada ano que passar, o benefício dele, que hoje é de um salário mínimo, vai acabar ficando defasado. Porque o governo vai dar o quê? Vai dar inflação? Sendo que o salário mínimo sempre tem aumentado acima da inflação nos últimos anos. Então, agradeço a atenção de todos. É essa parte que me cabia explicar como é hoje a legislação e qual é a proposta para ficar a legislação. Tá? Posteriormente você pode perguntar. Muito obrigado.